Bom, olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou Adelino Júnior e eu te ajudo a alcançar uma vida sem brigas no relacionamento, a zerar suas brigas de casal. Um esforço que a gente vem fazendo numa jornada de 15 lives de aquecimento, numa jornada mesmo, numa busca do real sentido dessas brigas. E por que mesmo parecendo tão óbvio, acabar com as brigas em casa, por que mesmo parecendo tão óbvio, estamos tão distantes dessa realidade? Chamo de aquecimento porque no final de julho nós vamos fazer um evento e aí sim, finalmente, a gente estabelece um passo a passo, estabelece algo que seja reproduzível, aplicável. Essa, portanto, é uma etapa anterior. E sempre deixando muito clara a ideia de que não há aqui a proposta de um paraíso. As pessoas são diferentes, as pessoas discutem, Briga é outra coisa, Briga é o que desequilibra, o que promove pobreza, Eu estou falando de mulheres que têm um relacionamento que é saudável, mas que por algum motivo está ruim, que está pobre, que precisa ser melhor cuidado, precisa ser melhor entendido para ser melhor cuidado, Para que a gente saia dessa zona de conforto que estabeleceram para a gente, que é a ideia de que é ruim, que a zona de conforto é uma zona medíocre mesmo. A gente está tão acostumado, a ver o mundo todo e a gente mesmo ser assim que a gente considera normal, acha que faz parte. Então, é preciso identificar em nós mesmos um desejo latente, uma vontade de sair daí, de buscar uma condição melhor para a sua própria vida, forçar essa autoanálise. Não vejo ninguém fazendo isso, as terapias e as tentativas são puramente reativas e diminuidoras de sintomas, não busca entendimento e cura real. Lembrando que o objetivo aqui é você entender e não eu explicar. Porque a gente precisa aprofundar esse entendimento para que a gente consiga virar o jogo, É a ideia de você pegar conceitos, por exemplo, que fazem parte da vida de um relacionamento, conceitos como os ciúmes, Até então você acha que ciúmes é bom. Avança e percebe que ciúmes não é legal. Avança e começa a se questionar por que você tem ciúmes, Avança mais ainda, aprofunda mais ainda e busca o entendimento do que falta em você para que você tenha ciúmes, Então, e aí você corrige, O campo de jogo é esse, a correção se dá aí. Porque não adianta você procurar fora o que só pode ser achado dentro. Não adianta. Pode procurar onde for, pode tomar o que for, pode ir no melhor profissional, não adianta, sabe? Você precisa adentrar em camadas mais profundas para que você entenda e vivencie verdadeiramente conceitos fundamentais no relacionamento. Como empatia, por exemplo, que nós falamos ontem, Respeitar que as diferenças e o peso que para você é tranquilo, para outro talvez não seja, Respeitar que as pessoas são diferentes, pensar diferente de você não é ofensivo, Não menosprezar a dor do outro só porque não dói em você. E a empatia no relacionamento é muito legal, porque faz com que você diferencie o outro, só que horizontalmente. Você já não diferencia mais o outro verticalmente, Colocando um ou outro como melhor ou pior baseado nessas características. E ontem foi massa, porque ontem a gente falou da ideia da fórmula perfeita do desequilíbrio no relacionamento, E eu comecei falando de uma coisa que eu recebo tanto, que é a ideia do dedo na ferida. Nossa, você bota o dedo na ferida, Você dá um tapa na cara. E a tentativa de ontem foi explicar que se você sente isso, muito provavelmente a gente está tendo algum contato com essa camada mais profunda, com essa essência. Se você sente um desconforto nesse momento, muito provavelmente é porque a gente está escolhendo a cura ao invés da anestesia. E é assim mesmo, Falei da máxima budista, Primeiro dói, depois transforma. E que não precisa ter medo desse desconforto. Aliás, esse desconforto ele precisa ser enfrentado. O desconforto e o sofrimento na vida, a gente discutiu isso várias vezes ao longo desses últimos 13 encontros, Que é a ideia de que a dor e o desconforto eles não precisam ser procurados, eles precisam ser enfrentados com coragem, Por quê? Porque é ali que está a lição. Nesse desconforto está oferecida para você a lição que você precisa para evoluir. Então não tenha medo desse desconforto, não. Esse conforto que a gente sente frente a essa zona de
de conforto tão ruim, né? Tão medíocre, né? Ela não é boa, porque não é sinal de saúde você estar bem adaptado a um modo de vida doente, a um modo de vida pobre. Então, não tenha medo desse desconforto, sabe? Caia para dentro, né? Saia mesmo, né? Saia desse porto seguro, né? Navio, ele tá seguro, tá confortável quando tá no porto. Eu sei. Só que não é para isso que se fazem navios, né? Fala, Diogão. Não é para isso que você faz navio, né? Navio é para entrar no mar, para encontrar o mar revolto, para sair daqui e chegar ali. Esse é o objetivo. E se você entender isso, já é um super primeiro passo. Porque ele não te leva aonde você quer, mas ele já te tira de onde você está. Já ajuda muito, né? E vai ser inevitável, né? Algum dia, né? Torturado pela realidade externa, né? Desesperado por ter visto tudo e não ter encontrado nada, você estará fadado a fazer o caminho correto, que é olhar para dentro de si. Aprender a tirar essas cascas, né? Essas camadas que as circunstâncias da vida foram colocando uma sobre a outra, né? Senão você não abandona dentro do relacionamento essa lógica que acontece com quase todo mundo, né? Que é que se você não se curar do que te feriu, você vai sempre sangrar em cima de pessoas que não te cortaram, né? É aquela ideia que você acha que seu sofrimento te dá direito de fazer mal às outras pessoas. Quando você faz isso, você faz o caminho inverso e perde a chance de pegar os efeitos positivos que esse sofrimento poderia surtir sobre a sua alma e aprender essas lições. É só percorrendo esse caminho que você vai ter esse ganho de maturidade espiritual, né? E o que é o ganho de maturidade espiritual? Como é que você sabe que está havendo esse ganho de potência em você? É quando você consegue diferenciar o que você quer do que você precisa. E quando você sabe deixar ir o que você quer, quando você faz deixar embora o que você quer e ficar com o que você precisa. Quando for preciso fazer isso. Quando você faz isso, você vai continuar vivendo os seus sonhos, os seus amores, as suas necessidades, só que do jeito certo, sem os apegos desnecessários e aberrantes para a nossa vida, né? Ou é isso, ou é repetir aquela velha história, né, de se abaixar para pegar uma pedra para jogar no outro, sem perceber que essa pedra, esse sofrimento, essa dor, né, que te causa esse desconforto, ela não serve para você jogar no outro. Porque quando você se abaixa, pega ela e joga no outro, o que você faz na realidade é despavimentar o seu próprio caminho, né? Quando você tira do chão, você está desfazendo o seu caminho. Esse sofrimento não serve para isso. Serve para você pavimentar o seu caminho, né? Por isso é que a ideia do sofrimento como promotor de evolução. Como promotor de evolução. Isso vai te dar lucidez. Lucidez. E o que é essa lucidez? É aquela ideia de que apenas em águas tranquilas você vai ver as coisas sendo refletidas sem distorção. Apenas numa mente tranquila, essa percepção ela é correta. Você vê o mundo como ele é. Experimente tentar ver o reflexo das coisas em água agitada. Você vai ver o quê? Imagens distorcidas. E a imagem distorcida na vida, no relacionamento, é justamente o que te acontece que você não faz consciência, né? E quando você não faz consciência, essa inconsciência que domina as tuas ações vai dirigir sua vida sem que você perceba. E você vai ficar chamando isso de destino, né? Você será um navio à deriva, né? Ao sabor dos ventos. Quando o vento for favorável, beleza. Quando for desfavorável, você vai junto, né? Não tem autonomia. E aí ontem a gente discutiu a respeito daquela nossa incrível capacidade imaginativa e cognitiva, né, que nos permitiu evoluir como espécie, mas que se somada com a ideia do medo, com a ideia da insegurança, é catalisador assim, de enormes aberrações. Né? Você realmente enxerga e vê um mundo paralelo. Por quê? Porque os seus padrões afetivos alterados, principalmente ali na infância, ele vai ser determinante nas suas condutas distorcidas de hoje. É a ideia, por exemplo, né, quando você tem necessidade de afirmação, coisa mal resolvida na infância, né, você é um indivíduo ciumento. E quando você é super ciumento no seu relacionamento, por exemplo, e você joga esse ciúme, joga essa responsabilização
no outro, sou ciumento porque você isso, você me deu razão, você... Pode até ser isso que você diz, mas as pessoas sempre se esquecerão do que você falou para elas. Mas as pessoas jamais se esquecerão do que você as fez sentir. Isso vale para o bem e vale para o mal. E o que você faz sentir quando você é assim? Que você acha, que você acredita, que você é tão ruim, tão fraco e tão pouco merecedor de atenção e de amor, que qualquer coisa na rua seria capaz de roubar o seu amor de você. Então, essa é a mensagem que você passa. Aí você vira um corpo como um veículo desgovernado, né? E um veículo desgovernado, ele vai se chocar, né? É perceber que essa capacidade imaginativa associada com essa insegurança, né, com essa necessidade afetiva infantil não suprida, vai fazer com que você caia naquela lógica, né, de que há mais coisas que podem nos assustar do que nos destruir. E de perceber que você sofre mais com a sua imaginação do que com a própria realidade. E, invariavelmente é isso que acontece. A minha proposta é perceber isso, né? De perceber que o medo e a dor são realmente paralisantes. A cura, portanto, está no movimento. A turbulência amedronta e paralisa. A cura, portanto, está no movimento. E o movimento ao que eu me refiro é o movimento da boca para dentro, né? É o movimento interior. Né? Ficar grande por dentro. Ser uma montanha por dentro. Né? É isso que vai produzir a verdadeira transformação. Né? E hoje a gente resolveu falar sobre um assunto que também é central, na minha opinião, que é a ideia das brigas em casa e os filhos. Um assunto que a gente já encontra mais gente falando disso e tudo. Na minha opinião, encontra de maneira muito curativa, de muito pouco entendimento. Né? O que de fato acontece, né? Dentro de casa, que frutos vão nascer de um ambiente em que você, no seu relacionamento, é cercado, né? E vive um dia a dia de brigas, né? E para que você entenda isso de cara, eu vou repetir uma história, que essa história tem 2.400 anos, está num livro de ética de um fulano chamado Aristóteles. Aristóteles tem um livro chamado Ética a Nicômaco. Para muita gente, o ponto alto do pensamento moral e ético da história da humanidade. Para muita gente, o Everest, né, o ponto mais alto no entendimento e na sofisticação do pensamento moral. Parada indigesta, né, parada dura. Pegar um livro daquele é no mínimo humilhante, porque você percebe que há 2.400 anos atrás um cara atingia assim, uma excelência de entendimento do mundo, e hoje nós, com todos os recursos que temos, né, chegamos nem perto do cara. Né? Então imagina que o cara tirou todo aquele conhecimento, né? Você só precisaria ler, entender e aplicar. É igual igual o teorema de Pitágoras, né, cara? Velho, o cara, né, ele descobriu o teorema, velho. A soma do quadrado dos catetos do quadrado é igual ao quadrado da hipotenusa. O cara descobriu o negócio, você só precisa aplicar. E você erra. Então, você fica, porra, cara, o cara há 2.400 anos, né? E o Aristóteles, segundo ele dizia que todo o pensamento moral que ele desenvolveu ali, ele tirou da observação da botânica. Olha que legal. E o conceito de educação como foi criado por ele. E está nesse livro. E tem tudo a ver com a botânica realmente, né? Educação vem do grego edusere, que quer dizer tirar de dentro. Olha que legal. Então ele te convida a observar um caroço de uma manga. E diz, observe essa manga, né? Nós estamos saindo ali, Teresina, Parnaíba, resolvemos parar em Altos, a capital mundial da manga, né? Observe um caroço de manga. O que precisa acontecer para que esse caroço de manga se desenvolva, exubere e dê as melhores mangas do mundo, né? O que precisa acontecer? Você precisa colocar alguma coisa nesse caroço, né? Você precisa enfiar alguma coisa nele? Você precisa colocar para ele fazer alguma coisa da qual ele realmente não está projetado para fazer? Não. Você precisa fazer o quê? Você precisa criar condições. Edusere, tirar de dentro,
tem muito mais a ver com criar condições. Essa é a proposta de Aristóteles para a educação, né? Então, na natureza nada foge disso, né? Você educará melhor na medida em que você crie melhores condições. E aí, há 6 dias atrás, eu citei um exemplo de quem? De um menino chamado Salvador, que na escola ele não queria saber de fazer o exercício de matemática, ele era encantado com desenho, e a professora, que tinha tudo para reprimir esse menino, percebeu que havia ali algo a mais e o incentivou a desenhar, ligou para os pais e disse: seu filho tem um talento a mais, né? Os pais observavam que no final de semana essa criança não queria ficar na mesa ali com a família no almoço, mas ele se encantava com a ideia de desenhar todo mundo. Então os pais, o que os pais fizeram? Os pais colocaram ele na melhor escola de desenho, compraram os melhores materiais. Na hora do recreio na escola, o Salvador não queria jogar bola, né? Salvador queria ficar desenhando os amiguinhos jogando bola, e os amiguinhos que tinham tudo para fazer bullying com ele, por algum motivo, não faziam, mas faziam o contrário, né? Dizem: cara, você desenha muito bem, velho. Você é muito bom no que você faz. Vai mesmo, desenha a gente, você é fantástico, né? E porque foram criadas as condições, Salvador usou a vida para se transformar em Salvador Dalí, o maior desenhista que já existiu, espanhol, né? E o que tinha dentro da essência de Salvador? Tinha uma essência de desenhista, né? Agora imagina, mesmo que ele tenha nascido com a essência de desenhista, imagina se ele tivesse nascido aqui na Vila da Paz. Será que veríamos Salvador Dalí como vemos hoje, né? Será que não tem nascido aqui um talento espetacular para o violino e que nunca na vida vai ter a oportunidade de botar um violino no braço, né? Será que a gente não tem tanto caroço de manga nesse mundo, em terras inférteis, terras áridas, duras, em que não serão criadas as condições e que por isso, infelizmente, não vão exuberar, né? Então, e dentro de casa, né? As sementes que você tem dentro de casa, né? Quais são as condições? E por que eu te pergunto quais são as condições? Porque nós abandonamos o conceito de educação e vivemos o que eu gosto de chamar de o paradoxo da educação, né? Qual é o paradoxo da educação? Primeira aberração do paradoxo da educação: terceirização total. Terceirização total. Você acredita tanto nisso, que te reconforta. Pagar 3, 4, às vezes 5 mil reais numa mensalidade para uma escola dita melhor, né? Em que você vai pegar o seu filho e você vai colocar ele numa posição de ganso antes do sacrifício, né? Não sei se você já viu quando faz o patê de fígado de pato. Como é que você faz o patê de fígado de pato? Bota o pato de cabeça para cima, enfia gordura nele, enfia gordura nele, enfia gordura nele. Ele tem uma esteatose hepática, o fígado dele fica 4 vezes maior, você sacrifica ele. A sensação que eu tenho é que a gente faz isso com os nossos filhos, né? O nosso processo de educação é isso. Você bota esse menino num colégio acumulador de conteúdo. Aqui nós batemos palma de pé para escolas que fazem isso. Já cansei de ver pais e pessoas próximas dizendo: nossa, o meu filho está no 1º ano vendo o conteúdo do 3º ano. Que sensacional, que não sei o quê. Então você enfia conteúdo nesse menino, anos a fio, enfia. E qual é o talento dele? Dane-se, não interessa. Né? Enfia conteúdo no menino. E vai chegar um momento em que você vai virar para esse menino e vai dizer assim: olha só, chegou a hora de vomitar. Vomita esse monte de quinquilharia que a gente botou na sua cabeça esses anos todos. E nós vamos premiar o maior vomitador. Né? Me diga se esse não é, né, o processo de seleção para as nossas universidades, por exemplo. Né? Premiamos o maior vomitador. Né? Desprezamos as condições. Né? Simplesmente adotamos um sistema que diz que quem acumular mais, mesmo que não faça sentido algum, será o que terá mais sucesso. Qual é a notícia ruim? Eu não tenho nada para colocar no lugar. Tá fácil destruir esse modelo, né? Agora, colocaríamos o que no lugar? Pois é,
A gente está obnubilado num sistema tão engessado nesse formato que a gente acha que é isso mesmo, né? Você se sente confortável em colocar o seu filho de 4 anos numa escola que para ele ir fazer cocô, ele tem que saber pedir em inglês, que a escola é bilíngue, né? E aí pronto, aí dispara-se a corrida, né? E aí todo mundo quer ser bilíngue, né? Daqui a pouco tem berçário bilíngue, né? E eu não vou aqui discutir a importância do inglês para a competição no mercado de trabalho. Não é isso. Mas eu posso te garantir, para uma criança de 4 anos, há demandas extremamente mais importantes e educacionais, né, no sentido de criar condições, do que você ensinar seu filho a pedir para fazer cocô em inglês. Oi, Ana, tudo bem? Deixa eu te responder logo aqui. A pauta é relacionamento, mas observa, tem um título aí, que é a repercussão disso na educação dos filhos, entendeu? Então a gente está meio que falando um pouco disso, né? Qual é a repercussão disso, não só no relacionamento, no homem e mulher, mas nos filhos, né? Nos filhos. E por que eu te digo isso? Porque os enfrentamentos entre os pais dentro de casa, claramente tem pesquisa indo e voltando, né, que atesta como isso afeta o comportamento e o desenvolvimento cerebral e cognitivo da criança, né? Esse estresse contínuo, né, de presenciar essas desordens, essas brigas no relacionamento, elas desencadeiam importantes alterações mesmo, sabe? Diminui capacidade de concentração, diminui atenção, diminui resolução de conflitos. E aí seguindo a lógica, né, da terceirização da educação, o que eu faço? Eu terceirizo de novo, né? Eu terceirizo de novo. Como? Psicos. Tem vários. Tem psicoterapeuta, psicopedagogo, medicação, uma avalanche de diagnósticos. O que não falta é criança com transtorno. Será mesmo, né? Que estão nascendo crianças já com esses transtornos? Será que dentro desses pequenos caroços de manga aí já estão embutidos esses transtornos, né? E aí você fica vendo os comportamentos, por exemplo, a criança pequena, sem recursos emocionais para lidar com esse tipo de problema, ela manifesta o seu sofrimento com mudanças de comportamento, né? Faz xixi na cama, não consegue dormir à noite, a que fala fica gaga. É triste, né? As brigas dentro de casa, elas também são uma agressão para quem as presencia. Esse é o problema também. E pode parecer óbvio, mas num ambiente descontrolado, emocionalmente descontrolado, rapidamente o casal esquece disso. Imagina que a gente avançou tanto negativamente nesse sentido, e a gente ouve tanto relatos de agressões mesmo, às vezes fatais, na frente dos filhos. Então, por amostragem até, imagina a quantidade de desentendimentos e de pobreza de comportamento que essas crianças não presenciam, né? É isso que me dói, sabe? Essas crianças, elas sentem essas discussões e isso gera, assim, enorme frustração, porque elas se sentem culpadas invariavelmente pelo fato de que elas não conseguem fazer nada a respeito. Isso gera uma conduta destrutiva posterior que é decisiva na vida da criança. E o ruim dessas brigas, você lendo esses estudos, alguns deles, né, é que eles consideram que essas brigas são algo normal, já que existem discordâncias e diferenças de comportamento e de opinião entre os adultos, e que isso gera disputa, quiçá batalhas de território. E eu acho uma tristeza. Eu acho uma tristeza um estudo científico admitir isso. Não, as brigas são consideradas normais, porque as pessoas são diferentes. Não, olha o mundo novamente aí, te empurrando essa ideia de que é assim mesmo, sabe? Diferença não é promotora de briga, nem aqui, nem na sua casa, nem em lugar nenhum. Mas o nosso desequilíbrio diante dessas diferenças. As diferenças existem, sempre existirão. Dentro de casa e fora de casa, sabe? Admitir essa normalidade das brigas é uma aceitação do desequilíbrio, é uma aberração. Aí você propõe como solução, em estudos como esse, não, brigue, faz parte, mas brigue escondido, né? Ué, isso não é solução. Isso é pedir para um cachorro miar.
Isso não é natural. Você não pode admitir isso. Então eu não tenho receio de peitar o mundo e dizer isso para você. Cara, tá errado. Não é para ter briga. É possível que não tenha briga. É possível que a gente encontre sim as diferenças, mas perceba que elas não são promotoras de briga. Quando as diferenças promovem briga, a gente está falando de desequilíbrios que são pessoais e que são vomitados no outro, né? E aí você condena o seu filho a ver um mundo num eterno jogo de disputas, né? Em que vale quem vence. Tudo nele vai ser assim. Aí eu me lembro que há uns 3 anos atrás, eu fui para Portugal para um compromisso profissional. E numa cidadezinha do interior chamada Leiria. E eu me lembro que eu aluguei um carro e era num teatro grande, bonito, assim, eram 3 dias de evento. E me chamou muito, muita atenção o primeiro dia, quando eu estacionei. O estacionamento era um prédio, acho que de 3 andares. E eu estacionei e não tinha ninguém. Sabe aquele rapaz que dá o papelzinho e anota a hora, quando ele chega ele faz a diferença, calcula, você paga quanto tempo ficou? Não tinha ninguém. Mas estava aberto o estacionamento. Eu entrei, estacionei, quando eu fui me dirigindo para a saída, que tinha um guichê, eu disse, bom, eu vou lá no guichê, né? E cheguei no guichê, também não tinha ninguém. Mas tinha um cartaz. Sabe o que tinha escrito no cartaz? Estava escrito o seguinte: saí para almoçar. Veja que horas você entrou, anote no papel a hora correta, porque quando você sair e eu tiver voltado, você me paga o valor correto. E eu achei aquilo sensacional e constrangedor ao mesmo tempo. E fiquei imaginando, ali do lado da minha clínica, da minha antiga clínica aqui em Teresina, na rua Desembargador Pires de Castro, né, que tem um estacionamento na esquina, que eu usei muitas vezes, né, eu fiquei imaginando isso acontecendo. Eu fiquei imaginando isso acontecendo na Pires de Castro, sabe? De que será que aconteceria, né? Um comportamento absolutamente normal numa cidade do interior de Portugal, do rapaz, eu sair para almoçar, né? Anote o valor correto, você. Ninguém vai te dizer que você precisa anotar o valor, o horário correto, né? Ah, e se eu quiser ludibriar, né? Você vai ludibriar. E se eu quiser anotar o horário errado para pagamento, você vai fazer isso, né? Se você quiser agir errado, não tem ninguém para puxar a tua orelha. Você já é grandinho, né? E eu digo, cara, olha que sensacional. E é claro, não estou aqui simplificando a vida não, sabe? Não estou dizendo que isso é porque não teve briga em casa lá, não. Mas o que eu estou te dizendo é que esse modo de disputa que a gente patrocina para as crianças com uma vida de briga, ele vai ver tudo em tom de disputa. E quando o tom é de disputa, não é de ser o certo, o que vale é eu tirar vantagem. O que vale é eu me dar bem. Seja no relacionamento, seja na profissão, seja na política, seja no sinal de trânsito, seja no estacionamento da Pires de Castro. Eu continuo encantado com esses exemplos, mas continuo igualmente constrangido. Enfim. O que é um erro, né, no processo educacional e nas brigas, né? É a ideia da terceirização, principalmente. Que eu estou te falando, o que tem a ver? Como é que você ousa falar em educação para os seus filhos? É isso que eu estou tentando te dizer. Como é que você ousa falar em educação para os seus filhos, botando eles numa escola cara que fala 2 idiomas, e se dentro de casa você vive em pé de guerra, né? Você vive patrocinando valores que são esses que eu estou te dizendo. Valores de disputa, de ausência de respeito, de companheirismo, de agressão, de humilhação, né? Você não pode se sentir confortável pagando uma escola boa e dentro de casa sendo isso. Porque essa ideia dessa terceirização é uma puta de uma ilusão. É uma puta de uma ilusão. E aí eu vou citar de novo um exemplo que eu citei há 3 dias atrás aqui, que é um exemplo ruim, eu sei, assim, porque é um exemplo triste. Que foi o de uma criança aqui, que há alguns anos atrás decidiu tirar a própria vida e a morte sempre é dura, né? Quando é de uma criança é um negócio inaceitável. Em circunstâncias como essa é um negócio que você não se recupera, sabe? Mas eu me lembro de uma conversa com 2 amigos, e os 2 já tinham filhos e eu não, e eles se sentiram
muito confortáveis no diálogo da conversa, porque eles diziam que essa criança tinha feito o que fez, porque estudava numa escola que exigia muito. E acreditaram nessa ideia deles. Eu disse, cara, que pena eu ouvir isso desses dois, porque primeiro, é um assunto muito complexo para você simplesmente simplificar e dizer que foi assim por causa da escola. Depois, se isso fosse verdade, as outras crianças que também estavam na mesma escola, sendo submetidas ao mesmo padrão de exigência, fariam a mesma coisa. E elas não fazem a mesma coisa. Né? Qual é o denominador comum? Né? O que acontece muito provavelmente? Né? Não é a escola, não é a escola, mas muito provavelmente a pobreza de criação que existe. Né? Só que o pai, tão acostumado a essa terceirização, ele acredita nessa história, se sente confortável, que a responsabilidade não é de dentro de casa, mas é da escola. É da escola. Essa terceirização é medonha, sabe? É medonha. E quando não é a terceirização, é algo que acontece menos, mas acontece muito, que é a ideia da castração e da punição. A gente precisa equacionar essa educação para além das brigas, porque é aquela velha e conhecida história. As pessoas têm habilidades diferentes. Mas se você for querer medir todas as crianças pelo mesmo parâmetro, você vai eternamente fazer com que muitas se sintam uns idiotas. Sabe um peixe que nada muito bem? Se você pegar um peixe, uma girafa, um chimpanzé e um coelho e for querer medi-los pelo mesmo parâmetro, se o parâmetro for subir em árvore, né, o peixe sempre se sentirá um idiota. Né? Sempre se sentirá um idiota. Então essa ideia da punição, a gente às vezes age bem, né? Aquela ideia, quando a criança cai ao aprender a andar, você não dá uma nota 3 para ela por causa disso, né? Por causa da caminhada. O que você faz? Você vira, não se preocupa, velho. Eu tenho certeza que você é capaz de fazer isso. Eu estava com a Helena, minha filhinha, hoje, ela estava sentadinha, e ela ainda tem dificuldade de estar sentada e de deitar para pegar as coisas. Ela ainda não engatinha. E numa dessas deitadas hoje, ela bateu o rosto com um pouco mais de força, chorou bastante, né? No processo educacional punitivo e castrador, né, eu dava 3 para ela. Né? Eu dava 3. No entanto, o que você faz? Né? Você diz, cara, é assim mesmo. Tudo bem você não ter conseguido dessa vez. Você é capaz, né? Vai dar certo na próxima. Né? Por que a gente não consegue espelhar esse comportamento, né? Para a educação, né? Por que no processo educacional nós não tomamos essa atitude, né? Por que no processo educacional a gente não entende que educar não é cortar asa, é orientar voos, né? É orientar voos. Então, você junta essa terceirização com esse caráter punitivo, né? Acabou. Então, e por que é importante você entender a ideia da educação e das brigas em casa? Porque da mesma maneira que no futebol, Nelson Rodrigues ele foi questionado uma vez sobre o futebol. E ele disse 2 coisas no mínimo interessantes. Ele dizia assim, perguntaram para ele se o futebol era importante. Ele disse, o futebol? O futebol é a mais importante entre as coisas menos importantes dessa vida. Olha que legal, né? E ele disse, no futebol o que menos importa é o gol. No futebol, o que nós queremos ver no final das contas é a tragédia, é a superação, é o indivíduo usando da sua capacidade, por exemplo, de colaborar um com o outro em prol de algo em comum e maior. É isso que emociona. O gol é apenas uma teatrificação disso, uma materialização para que você veja esses valores. Então, da mesma maneira que no futebol, né, nas tramas de novela, na vida, o desenrolar dos fatos são apenas isso. Materializações para que possamos fazer contato e compreender o verdadeiro mundo. Que é qual? O dos valores e os dos sentidos. Eu vou repetir. Né? Tudo que acontece na sua vida, fazendo voz à ideia de Nelson sobre o futebol, é que o desenrolar dos fatos que você vê são apenas materializações, construções, para que você consiga visualizar, fazer contato e compreender o que é o verdadeiro mundo, que não é o que você vê, mas é o que você sente. Que são os dos valores e dos sentidos. Então,
Da mesma maneira, e aí eu vou desconstruir o estudo científico que fala que brigas são normais e que a solução é brigar escondido para a criança não ver. Não. É dizer, brigas são normais. Por quê? Porque as pessoas são diferentes. A única coisa que tem de realidade aí é que as pessoas são realmente diferentes. Agora, daí a se transformar em briga, validar desequilíbrio dentro de casa, isso é uma aberração, velho. Isso é uma aberração. Então, quando você tem o mesmo desentendimento, quando você percebe a mesma diferença e não transforma isso em briga, que desequilibra a criança, como a gente falou há 5 minutos atrás, olha que lição linda, positiva e espetacular. A sua criança poder testemunhar a diferença dentro de casa. Olha a lição positiva que você permite que a criança tenha quando ela vê a diferença em casa e ela faz contato com valores como respeito, como compreensão, como escuta, como mais assertividade e menos reatividade. Olha que legal. Então, não me venha dizer que diferença é promotora de briga. Não, olha eu pegando a mesma diferença e sendo promotora de valores maravilhosos. Fala para mim, se seu filho não tiver contato com respeito, com compreensão, com ética, com assertividade, com escuta, fala para mim se essa semente no futuro, ela não frutifica com exuberância, né? Nascendo um adulto melhor. Né? A gente já discutiu aqui, mais de uma vez até, né? O quanto que muitos, mas muitos, né? Robusto mesmo, muitos dos nossos problemas de relacionamento estão ligados a crianças interiores que não tiveram suas necessidades de afeto, de atenção, de amparo, de apoio, de validação e de aceitação devidamente atendidas. Entendeu, Ana, por que eu estou falando de educação das crianças? Por quê? Porque é essa ideia, sabe? A educação dos seus filhos e a sua briga como casal são intimamente ligados e dão gás para você ver no futuro a imprensa especializada se autorizando a dizer que briga é normal. Você não pode aceitar isso. Você não pode aceitar o que o mundo está te dizendo nesse sentido. Você tem que ir no caminho contrário, sabe? Muitos dos nossos problemas de relacionamento estão ligados a uma criança interior que não teve as suas necessidades de afeto devidamente atendidas. Invariavelmente, existem crianças feridas dentro de adultos difíceis. Eu vou repetir. Existem crianças feridas dentro de adultos difíceis. Esse adulto difícil que patrocina um relacionamento pobre na sua casa, no seu relacionamento, ele certamente, por algum motivo, ele foi uma criança ferida lá atrás. Então, como é que eu corto esse mal pela raiz? É pensando na educação dos meus filhos mesmo, sabe? A criança que você foi um dia e que ainda vive dentro de você, ela precisa ser curada de suas carências para que você possa amadurecer como adulto. Entendeu? Entendeu que não são os nossos relacionamentos que nos causam problemas. Os nossos relacionamentos, eles apenas deixam claro, apenas nos mostram, apenas espelham os nossos vazios que precisam ser devidamente corrigidos. É isso. É isso. Esse é o núcleo duro da questão, né? Agora, nesse momento, a gente está fazendo contato, né? Estamos tocando, estamos visualizando, né, o filé mignon do problema, né? Ali é onde você vira realmente a chave. Ou é isso, ou é ilusão, sabe? É excesso de psicos, excesso de transtornos, excesso de medicações, excesso de terapias e pobreza de vida, gente. E pobreza de vida. Toda vez que você diz para sua filha que você grita com ela porque você ama ela, você ensina ela a confundir raiva com carinho. No começo parece até uma boa ideia. Só que ela cresce e passa a confiar em homens violentos. Porque foi o que ela aprendeu. Que você grita com ela porque você ama ela. E ela vai sempre amar homens violentos porque eles se parecem tanto com você, né? Olha o desenvolvimento do padrão de crença, né? Fazendo acreditar que relacionamentos são assim. Olha você condenando a sua filha por causa da sua briga de casal dentro de casa, né? Você afeta todos os padrões de relacionamento do seu filho. Todos os padrões de relacionamento com os professores, com os colegas, os relacionamentos amorosos. E aí você me escuta, esse rapaz é mesmo, né? Vamos corrigir, né? E aí você cai na mesma vala comum, né? Que
É achar que, não, então nós precisamos educar nosso filho. Então eu vou botar ele na melhor escola, de preferência em tempo integral, e que fale inglês, e quando der nas férias, eu enfio esse menino numa colônia de férias. Quanto mais tempo ele ficar para lá, melhor. Nossa, eu estou investindo na educação do meu filho. Esse investimento em educação, ele faz pouca referência com a quantidade de dinheiro que você investe. Só que a gente não entende isso, né? Aí eu tô aqui na minha varanda, eu tô aqui de frente para uma escola que hoje eu sei que é a escola mais cara de Teresina. Não vou falar o nome, não. Mas ela tem essa proposta. Eu não estou condenando a escola. É importante que a gente perceba isso. Não é a escola a condenável. É a terceirização que você impõe a seus filhos. Você bota seu filho numa escola bilíngue, seu filho tem 3 anos, sabe pedir para fazer cocô em inglês, todo mundo bate palma domingo na hora da missa por causa disso. No entanto, o seu filho vive mergulhado numa rotina de brigas, numa rotina de estresse emocional, numa rotina de pequenas corrupções diárias, uma rotina de permissividade cultural na sua casa, né? Cheia de maus exemplos, né? Subcultura de tirar vantagem de tudo. Só que ele está num colégio bilíngue, né? Sabe pedir para fazer cocô. Cara, você sabe que não dá certo isso. Você sabe que não funciona. Eu repito, a ideia é você perceber que não são as diferenças as promotoras desse desequilíbrio. Essas diferenças, consideradas nesses estudos científicos como vilãs, podem bem ser promotoras, sabe, de experiências riquíssimas de aprendizado e compreensão do mundo, sabe? As divergências, as discordâncias, as diferenças, elas fazem parte do mundo, fazem parte, assim, robusta mesmo, sabe? No dia que seu filho botar o pé para fora de casa, antes dele chegar na primeira esquina, ele será confrontado com algo que lhe é estranho, com algo que lhe é diferente, desconfortável e por vezes até agressivo, né? Diante da divergência em casa, entre você e o seu companheiro, por exemplo, você tem uma chance espetacular, sabe? De fazê-lo vivenciar uma discussão, sim. Só que de forma positiva, gente. Respeitosa. Modelo de como administrar uma divergência. Não me diga que divergência é promotora de briga, sabe? A divergência pode ser bem promotora de uma lição incrível, de criar condições. Lembra do caroço da manga, velho? O que o caroço da manga precisa? Não precisa de nada, velho. Só cria condição e não enche o saco. Que você vai ver que vai exuberar, sabe? Que vai... Você entender isso é fundamental no aprendizado de habilidades sociais dessa criança. Aumenta a autoestima dela, né? Aumenta a sua própria segurança emocional. Tem que ser assim. Olha que lindo seu filho ter a chance de presenciar o perdão, sabe? O perdão verdadeiro, presenciar o carinho com o outro, presenciar a aceitação do que lhe é diferente, né? Porque depois fica difícil fazer campanha de conscientização. Fica difícil. Você vê, né, os desequilíbrios e vê as tentativas do mundo de alguma maneira corrigir. Mas, velho, você não criou condições, cara. Acho que é a milésima vez que eu falo isso, mas o Bob Marley estava certo, sabe? Nem uma bomba atômica para o tempo. Você não é capaz de fazer um caroço de manga que cresceu distorcido, né? Voltar no tempo e se corrigir. Né? Eu sou daqui, né? Mas eu morei muito tempo fora daqui. Eu morei, acho que uns 15 anos. 12 anos. 12 anos. E eu me lembro, eu fui embora muito cedo, né? Fui preparar vestibular, fui fazer universidade, fui fazer pós. Voltei já velho. E quando eu voltei, eu fui num supermercado aqui. Fazia pouco tempo que eu tinha voltado. E eu dei de cara com um menino no supermercado. Esse menino chamava Daniel. O Daniel, ele era aquele cara, na época da escola, eu tinha medo do Daniel. Sabe aquele cara que jogava bola bem? Ele estava sempre com a mão engessada. E o gesso dele, todo mundo escrevia no gesso dele. Foi ele que me fez nascer o desejo de usar gesso. Durante muito tempo eu carreguei o desejo, eu quero usar um gesso, porque se eu usar um gesso eu vou ser igual ao Daniel, né? E eu quebrei a perna. Eu fiquei 3 meses com a perna engessada. É impressionante como o desejo de usar gesso, né, foi embora. Nossa, eu não posso ver um gesso. Mas o Daniel, ele jogava bola bem. O Daniel, no final da aula, ele brigava.
As menininhas adoravam ele, o Daniel gazeava a aula, o Daniel ia para as festas. Ali perto de casa tinha um lugar que chamava Nós e Elis. Mas eu andar no Nós e Elis? Nós e Elis era para adulto, velho. Não fazia parte da minha vida, mas eu sabia que existia. O Daniel, ele ia para lá. Domingo à noite as festas. E eu ficava impressionado com o Daniel. Nossa, Daniel é o meu exemplo, né? Era o cara malandrão, né? Que as menininhas gostavam. Enfim. Foi com esse Daniel que eu encontrei anos depois, no supermercado. E algumas coisas ali me chamaram a atenção. A primeira é que o Daniel não estava lá fazendo compras. O Daniel estava trabalhando no supermercado. A segunda, e essa me entristeceu, foi perceber que o Daniel me reconheceu também. Só que ele me evitou. Ele me evitou com os olhos. O Daniel, quando eu encontrei com ele, o Daniel era o empilhador das laranjas, né? Sabe? Você faz uma pequena pirâmide de laranjas para as pessoas irem lá comprar. E com toda sinceridade, sabe? Sem nenhuma hipocrisia. O que eu não aceito, sabe? O que é indigno é a vagabundagem. Né? Qualquer trabalho é digno. Qualquer trabalho é digno. Mas vamos combinar, né? Se você teve a chance de estudar no melhor colégio de Teresina durante toda a sua vida, é de se esperar que você fosse um pouquinho mais longe do que empilhar laranja, né? O Daniel sabia disso também. Foi por isso que ele me evitou. Ele me evitou porque ele ficou com vergonha. E eu fiquei com vergonha por ele. E porque eu fiquei com vergonha por ele, eu aceitei que ele me evitou e não fui falar com ele. O Daniel não tem a chance de voltar atrás. Né? O Daniel foi um caroço de manga maltratado. Né? E ele não dará grandes frutos. Né? Daniel não vai exuberar. Eu não estou falando aí de sucesso profissional apenas, né? De ganho. Não. Eu estou indo além, sabe? Esses dias eu pedi um Uber e vi que no Uber era um cara que estudou comigo, né? Eu pedi o Uber para uma funcionária minha. E aí minha funcionária veio dizer depois, né? Que esse meu amigo, ele disse, doutor, ele me disse que estava se tremendo de vergonha de lhe encontrar. Porque ele estava com vergonha de ser um Uber. Né? Tudo é muito difícil, né? Não estou aqui julgando não, sabe? Não vou dar essa bola fora. Mas não foram criadas as condições para esse caroço de manga exuberar, né? Como Aristóteles já ensinava. Fica difícil depois. E a gente vê isso de forma mais dramática ainda, né? Quando você não permite que as diferenças sejam promotoras de contato com valores tão maravilhosos como esses que eu falei, né? Perdão, escuta, né? Você começa a ver o menino que bate no professor porque é contrariado, sabe? O menino em casa ele é tratado de uma maneira em que as discordâncias, as diferenças e as dificuldades são observadas de maneira absolutamente distorcida. Quando ele sai de casa e recebe uma ordem, por exemplo, que faz parte, né? Ele pira. Ele senta o braço no professor, né? Não é nenhuma novidade o que eu estou dizendo aqui. Não é nenhuma novidade. Todo mundo já prestou atenção e já vivenciou situações assim, né? O crescimento de uma geração mais agressiva, mais sem esperança, ansiosas e com chances enormes de desenvolver transtornos emocionais. E a gente faz o que diante desse caroço de manga que cresceu torto? Tome remédio, tome psíquicos, tome transtornos, tome pílulas de anestesia de consciência, tome prazeres baratos, tome desequilíbrio, né? Tome desequilíbrio e tome anestésico de consciência para poder compensar o desequilíbrio, né? Não vai terminar bem, né? Não vai terminar bem. Eu acho que nós, né, pais e mães, somos a primeira grande referência na vida das nossas crianças. Ele não vai repetir o que você falar. Ele vai repetir o que você fizer, né? E eu finalizo aqui com essa ideia, né? Vale para o seu filho, vale para todo mundo. O seu filho e as pessoas com as quais você convive, elas sempre vão se esquecer do que você falou para elas. Elas sempre vão se esquecer do que você fez por elas. Mas elas jamais vão se esquecer do que você as fez sentir. O link sempre será emocional e de valores. Esse é o mundo real. Lembra da ideia do futebol, né? No futebol o que menos importa é o gol. Né? O que importa é o drama, é a superação, é a paixão, são os valores em ação e em movimento. O gol é a materialização disso, para que você tenha o que ver, entender e fazer contato com esses valores.
Dentro de casa é a mesma coisa, sabe? Quando você briga no seu relacionamento e permite que seu filho tenha uma vivência num ambiente assim, né? Que valores você está plantando, né? Que condições você está dando a esse caroço de manga, né? Não espere que ele exubere porque você coloca ele numa escola bilíngue, né? Porque você coloca ele, né, na melhor colônia de férias. Não é assim que acontece. Não é assim que acontece. E não é de hoje. A história do caroço de manga tem 2.400 anos. Tá bom? Legal demais. Eu vi muita gente comentando aí, tô vendo a doutora Lara, gente boa. Adorei os comentários, até as objeções. E espero que a gente tenha a oportunidade de discutir um pouco mais o assunto, se houver a motivação para discordar mesmo, para dar opinião e para continuar essa conversa. Escreve lá no Stories, manda um comentário para mim, a gente conversa fora dessa live e fala para mim por que você briga, se você briga, fala para mim qual é a sua visão dessa ideia das brigas em casa e a educação dos filhos. Escreve lá no Stories, eu vou responder todas, né? O vídeo vai ficar gravado no Instagram, no Facebook, no YouTube. Convida seu companheiro para assistir, provoca esse debate em casa e chama ele para participar. Isso pode fazer toda a diferença. Tá bom? Amanhã a gente conversa mais. Eu sou Adelino Júnior e eu estou aqui me esforçando, né, para fazer a gente entender juntos por que a gente briga em casa e fazer a gente zerar as brigas dentro de casa. Zerar. Tá bom? Grande beijo, até amanhã.